Tudo que você conhece tem um começo. A vida, os sonhos, até os problemas. Mas João, ele começa o seu evangelho dizendo que antes de tudo já era o Verbo. O que isso significa para nós hoje? Graça e paz, eu sou o pastor Edileno e venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração e orar com você ao final. Vamos ler João capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando nós vemos João usando essa palavra verbo, o que isso significa? Essa palavra verbo, ela significa no grego logos. A palavra logos, ela significa para nós verbo ou palavra. E era uma palavra muito utilizada na cultura grega para se referir à origem, né, do conhecimento, à origem de todas as coisas. Então, João usa e conversa, né, com o seu público que tem esse conhecimento dessa palavra, dessa filosofia grega, mas ele ainda remete a Gênesis. Ele não fala e conversa diretamente com a filosofia grega da época, mas ele usa ela para trazer um entendimento às pessoas, mas ele também recorre primeiramente à palavra de Deus. E ele fala: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus. Então, João está remetindo à criação de todas as coisas. Mas ele vai além disso, ele diz: antes de tudo existir, antes que tudo fosse criado, Cristo já existia. Nós vamos ver que João está falando aqui que o verbo é Jesus. E ele vai falar mais para frente no seu evangelho explicitamente que o verbo é Jesus. Mas ele diz assim: Cristo já existia antes de tudo ser criado, antes do princípio, antes de tudo vir a existir, Cristo já existia. Cristo, Jesus, ele não foi criado, ele era. E esse termo aqui era, ele diz, era o verbo, indica a eternidade de Cristo, não a sua criação. Cristo não foi criado, Cristo não teve início, Jesus não foi criado, ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus Filho, Jesus, ele é e sempre foi e sempre será. Então, quando nós vemos João usando esse termo, né, para se referir a Jesus, ele está falando da pré-existência de Jesus. Jesus sempre existiu, desde o todo sempre, desde a eternidade. Jesus, ele não é alguém criado. Jesus, ele estava com Deus. Antes de todas as coisas, ele estava em comunhão íntima com Deus. Ele tinha essa comunhão e tem essa comunhão, né, face a face com Deus. Não é apenas uma proximidade, é um relacionamento eterno, íntimo, de coexistência, ele é igual a Deus, ele é Deus. E ele diz isso no texto, ele diz, o verbo, né, estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Jesus, ele não é uma criação. Jesus, ele não é apenas uma pessoa que nasceu como todas nós. Ele não foi apenas um profeta, apenas um mestre, apenas um sábio, apenas alguém muito entendido, um espírito evoluído. Não, Jesus, ele é Deus. E aqui ele diz expressamente isso. Jesus, ele é plenamente Deus. Assim como o Pai, ele é Deus. Em essência, em igualdade, ele é Deus. Ele não é um Deus menor. Jesus não é um pequeno Deus, ele não é um Deus mais inferior, ele é Deus assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. A Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são Deus e é um Deus apenas, não é três deuses, é um Deus em três pessoas distintas. E aqui João nos mostra que Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, estava no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, ele por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele
criou todas as coisas. Ele estava lá no princípio, antes de tudo existir. Então você pensa em uma árvore. Você pensa que essa árvore cresce, essa árvore floresce, essa árvore dá frutos, ela frutifica. Mas ela só pode fazer isso, crescer, florescer, frutificar, se ela tiver raiz, se existir raiz. Então, ela só faz isso porque existe uma raiz profunda que foi lançada ao solo que a sustenta, que sustenta essa árvore e faz com que ela tenha vida. Sem raiz, sem vida. E Cristo, ele é a raiz de todas as coisas. Cristo, ele é antes do tempo, ele é antes da matéria, ele é antes da história, ele já era antes de tudo. Então nós vemos que Jesus, ele é a raiz que traz a vida, que sustenta a vida, e ele faz isso até hoje. Nós só estamos vivos porque Jesus é a raiz que nos dá vida, que sustenta a nossa existência aqui. Então, se nós temos vida, é porque Jesus a sustenta. É porque ele estava, antes de todas as coisas existirem, ele já estava com o Pai. E ele já era Deus. Ele não se tornou Deus, ele não foi criado, Deus menor, não. Ele era, desde toda a eternidade. Antes de tudo existir, ele já estava lá. Então, Cristo, ele é eterno. E se Cristo é eterno, ele é confiável. Os seus problemas, eles têm um começo. Eles têm um fim. Seus problemas, eles vêm, eles vão, eles começam e eles terminam. Mas Jesus não. Jesus não tem começo e nem fim. Jesus, ele é eterno. E por ser eterno, ele é imutável. Ele não muda. Não há sombra de variação em sua pessoa. Então, por esse motivo, ele pode, né, e ele sustenta a sua vida. A sua vida só existe porque Jesus a sustenta. Então, tudo quanto estiver ao seu redor parecer instável, parecer que vai desmoronar, parecer que não tem solução, lembre, os seus problemas têm começo e eles também têm fim. Mas Jesus não. Jesus era e é e sempre será para toda a eternidade. E ele te sustentará. Clame a ele, busque a ele. Entregue e renda a sua vida aos pés de Cristo e Ele sustentará você diante dos seus problemas, diante das lutas, das provações, diante das dificuldades. Você se sentir abatido, entristecido, desamparado, lembre, Jesus, Ele está aí, bem perto de você. Clame a Ele, clame por ajuda. Ele irá te dar força, irá te sustentar, irá te dar firmeza para você suportar as dificuldades que vêm sobre a sua vida. Talvez hoje você esteja ansioso, você esteja pensando no futuro e não enxergando uma saída, preocupado com aquilo que pode vir a acontecer, com aquilo que pode acontecer com o nosso país, com a sua vida, com a sua família, mas Jesus, ele já estava lá antes do tempo ter início. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Apenas entregue a sua vida hoje a Cristo e viva cada dia a luta diária que virá, enfrentando-a agarrado, firmado em Jesus Cristo. Cada dia uma luta, cada dia uma batalha, mas cada dia uma vitória. Firme a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele, se renda a Ele. Somente Ele pode te manter firme na balada quando esse dia terminar. Então, vamos orar juntos, pedindo que o Senhor sustente as nossas vidas, como Ele tem sustentado, e que nós possamos reconhecer isso e fazer a sua vontade para a glória do nome do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos
porque Cristo Jesus, ele estava no princípio com o Senhor. Ele era Deus, ele não foi criado, ele não é um espírito evoluído, ele não é um Deus menor, ele não é apenas um profeta, ele não foi apenas um mestre moral em excelência. Jesus, ele é Deus, Deus Filho, Deus Homem, Deus encarnado, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos trazer para perto do Senhor. Ele é essa ponte, esse elo de ligação entre os homens e Deus. Jesus Cristo, homem, é o nosso único e suficiente mediador. E nós, ó Pai, nessa manhã, queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, pedindo que o Senhor possa sustentar as nossas vidas e nos firmar a cada dia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Possamos, ó Deus, viver em comunhão plena com o Senhor por meio de Cristo Jesus. E que nós venhamos a entregar toda a nossa vida, todo o nosso ser aos cuidados do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.